Banca CESP, Seduc Conhecimentos Básicos 2018. Daí que eu não pudesse reduzir a alfabetização ao ensino puro da palavra, das sílabas ou das letras. Ensino em cujo processo o alfabetizador fosse enchendo com suas palavras as cabeças supostamente vazias dos alfabetizandos. A expressão em cujo poderia ser substituída, sem prejuízo para a correção gramatical do texto, pela expressão do qual. E tem errado. Na questão, a banca sugere trocar diretamente o cujo por o qual, no qual, em mais o qual, no lugar de em cujo. Cujo não pode ser trocado diretamente por nenhum outro pronome relativo, pois causaria perda da relação de posse entre ensino e processo. Logo, haveria prejuízo. Banca CESP, TRE 2017. Julgue o item a seguir. Indireta ou representativa, a democracia, segundo Kelsen, é aquela cuja função legislativa é exercida por um parlamento eleito pelo povo. Item errado. Há um artigo após o pronome cuja. Cujo não aceita a posposição de artigo. Banca CESP, TCE, Conhecimentos Gerais 2018. A ciência nos alerta contra os perigos introduzidos por tecnologias que alteram o mundo, especialmente o meio ambiente, de que nossas vidas dependem. O termo de que poderia ser substituído sem alteração da correção gramatical e dos sentidos do texto por letra A, no qual, letra B, pelo qual, letra C, cujas, letra D, dos quais ou letra E, do qual. A alternativa correta é a letra E, que é pronome invariável e tem como referente meio ambiente. Logo, só poderíamos trocar por o qual, masculino e singular, mantendo a correção. Banca CESP, Polícia Civil do Maranhão, Escrivão, 2018. O ano de 2017 foi o mais seguro da história da aviação comercial, de acordo com a organização holandesa ASN. Foram 10 acidentes, nenhum deles envolvendo linhas comerciais regulares. Com relação a aspectos linguísticos do texto, julgue o item. O vocábulo deles remete à expressão 10 acidentes. Item correto. Os pronomes têm a propriedade de retomar e substituir termos anteriores. O pronome pessoal reto, ele, se refere aos acidentes e foi contraído com a preposição de. 10 de, mas os acidentes, 10 deles. 10 entre os acidentes que houve. Banca CESP, Instituto Rio Branco, 2015. Julgue o item que se segue. O sentido da frase, o realismo só gera certo pessimismo em uma primeira fase, seria alterado se o advérbio só fosse posposto à forma verbal gera, da seguinte forma: o realismo gera só certo pessimismo. Item correto. O realismo só gera certo pessimismo em uma primeira fase. Só faz isso, só gera. O realismo gera só certo pessimismo em uma primeira fase. Só gera pessimismo, não gera outra coisa. Banca CESP, PRF, 2019. Mas, e antes dos sensores, como é que se fazia? Imagino que algum funcionário trepava na antena mais alta no topo do maior arranha-céu e, ao constatar a falência da luz solar, acionava um interruptor e a cidade toda se iluminava.
A substituição da locução a cidade toda por toda a cidade preservaria os sentidos e a correção gramatical do período. Item errado. O artigo A faz diferença no sentido. A cidade toda, a cidade inteira, a cidade por completo, toda a cidade, todas as cidades, qualquer cidade. Banca CESP SEDF 2017. O aspecto da implantação do português no Brasil explica por que tivemos, de início, uma língua literária pautada pela do Portugal contemporâneo. O emprego do artigo definido imediatamente antes do topônimo Portugal torna-se obrigatório devido à presença do adjetivo contemporâneo. Item correto. Vou a Portugal não pede artigo. Vou ao Portugal contemporâneo está sendo determinado. Não é um Portugal qualquer, é um Portugal específico, é o contemporâneo. Banca CESP, PGE, Analista Judiciário de Procuradoria 2019. Ninguém poderia ficar impassível diante de uma mudança dessa envergadura, por isso a sensação mais difundida é a desorientação. Seria mantida a correção gramatical do texto se o trecho, diante de uma mudança, fosse alterado para ante a uma mudança. Item errado. Ante e perante são preposições indicativas de lugar. Após as preposições ante e perante, não se usa preposição a. Banca CESP, UNB, Polícia Civil, 2012. Em um momento que os Estados-nação se dobram diante das forças do mercado, pode-se substituir diante das por perante as, sem prejuízo para a correção gramatical ou para o sentido original do texto. Item correto. A troca de diante das por perante as não prejudica a correção, não prejudica o sentido. Banca CESP, PGE, Analista Judiciário de Procuradoria 2019. Que fique claro, não tenha nenhuma intenção de difamar ou condenar o passado para absolver o presente, nem de deplorar o presente para louvar os bons tempos antigos. Desejo apenas ajudar a que se compreenda que todo juízo excessivamente resoluto nesse campo corre o risco de parecer leviano. No período em que se inserem os trechos para absolver o presente e para louvar os bons tempos antigos, exprimem finalidades. Item correto. A preposição para, antes de uma ação, indica o sentido de propósito, na forma de uma oração subordinada adverbial final. Banca CESP, TCE, Agentes de Documentação 2018. Portanto, do ponto de vista cronológico, a fala tem precedência sobre a escrita, mas do ponto de vista do prestígio social, a escrita tem supremacia sobre a fala na maioria das sociedades contemporâneas. A expressão sobre a no trecho acima tem o sentido de a respeito da. Item errado. Se o sentido é de assunto, a troca é possível, mas, na questão em tela, o sentido é de prevalência, de posição superior. Banca CESP e FAM, cargos de nível médio 2018. Com a multiplicação das demandas sociais, no lugar de soluções únicas para a cidade, passou-se a considerar a segmentação ainda maior de interesses. Mantendo-se a correção gramatical e a coerência do texto, a expressão com a
poderia ser substituída pela expressão devido a. Item correto. A multiplicação das demandas sociais é a causa da segmentação de interesses que dificulta a tomada de uma decisão única. Conclusão. O termo introduzido por com poderia sim ser substituído pela locução causal devido a. Bancasesp IFF 2018. É comum que pais de baixa escolaridade lutem para que os filhos tenham acesso ao ensino de qualidade. A oração para que os filhos tenham acesso ao ensino de qualidade expressa a circunstância de: letra A, finalidade; letra B, causa; letra C, modo; letra D, proporção; ou letra E, concessão. A alternativa correta é a letra A. Os filhos terem acesso ao estudo é o propósito, a finalidade da luta dos pais. Conclusão. A preposição para introduz oração final. Bancasesp, FUB, cargos de nível médio 2011. Em importar dos Estados Unidos da América, a preposição de, contida em dos, expressa a ideia de procedência. Item correto. De onde estamos importando? Dos Estados Unidos da América. Há uma relação de origem ou procedência. Bancasesp, Polícia Federal, Perito Criminal 2018. A maioria dos laboratórios acredita que o acúmulo de trabalho é o maior problema que enfrentam, e boa parte dos pedidos de aumento no orçamento baseia-se na dificuldade de dar conta de tanto serviço. A preposição de, empregada logo após dificuldade, poderia ser corretamente substituída por em. Item correto. A maioria dos laboratórios acredita que o acúmulo de trabalho é o maior problema que enfrentam, e boa parte dos pedidos de aumento no orçamento baseia-se na dificuldade em dar conta de tanto serviço. Não há prejuízo. Observação. Alguns verbos ou substantivos que pedem preposição de ou com, quando seguidos de uma oração, passam a utilizar a preposição em. Dificuldade em dar conta do problema. CESP, CGM João Pessoa, 2018. Os sentidos originais do texto seriam alterados caso, em hierarquias que colocam certas pessoas, negros, pobres e mulheres, implacavelmente debaixo da lei, a palavra certas fosse deslocada para imediatamente após pessoas. Item correto. A mudança de sentido. Certas pessoas. Certas é pronome indefinido, indicando pessoas indefinidas, quaisquer pessoas. Pessoas certas. Certas é adjetivo, indicando pessoas específicas, exatas. Bancasesp, SEDF 2017. Qualquer língua, escrita ou não, tem uma gramática que é complexa. Do ponto de vista naturalista, não faz sentido afirmar que há gramáticas melhores e gramáticas piores. A palavra qualquer foi empregada no texto no sentido de toda. Item correto. O pronome indefinido todo, antes de um substantivo, sem artigo, tem sentido geral de qualquer. Bancasesp, Cefaz, Auditor do Estado 2018. Mesmo agora, quando já diviso a brumosa porta da casa dos 70, um convite à viagem
tem ainda o poder de incendiar-me a fantasia. Com relação ao trecho incendiar-me a fantasia, é correto interpretar a partícula me como o possuidor de fantasia. Item correto. No caso em tela, temos um pronome pessoal com sentido possessivo. Incendiar-me a fantasia equivale a incendiar minha fantasia. Banca CESP, STM, Analista Judiciário 2018. Aqui, neste escritório, onde a verdade não pode ser mais do que uma cara sobreposta às infinitas máscaras variantes, estão os costumados dicionários da língua e vocabulários, os Morais e Aurélios, os Morenos e Torrinhas, algumas gramáticas, o Manual do Perfeito Revisor, vade-mecum de ofício. O emprego de neste decorre da presença de vocábulo aqui, de modo que sua substituição por nesse resultaria em incorreção gramatical. Item correto. O autor fala em primeira pessoa, em referência ao próprio escritório em que está o escritório próximo. Conclusão. A forma correta é neste. Observação. O pronome nesse faria referência a um escritório próximo de quem ouve. Banca CESP, MPU, Analista 2018. Contudo, uma calamidade seria um caso de injustiça apenas se pudesse ter sido evitada, em especial se aqueles que poderiam ter agido para tentar evitá-la tivessem deixado de fazê-lo. Entre os requisitos de uma teoria da justiça, inclui-se o de permitir que a razão influencie o diagnóstico da justiça e da injustiça. Na expressão fazê-lo, a forma pronominal lo retoma a ideia de agir para tentar evitar uma calamidade. Item correto. No caso em tela, temos o pronome demonstrativo neutro, fazê-lo, fazer isso, agir para tentar evitar uma calamidade. Banca CESP, TCE, Auditor 2018. No trecho, o que faz com que a memória se torne seletiva não é o mundo atual, informatizado, rápido e denso em informações. Ela o é por definição, já que sua porta de entrada é um funil poderoso. O termo o, em ela o é por definição, remete ao elemento letra A memória, letra B, seletiva, letra C, um funil poderoso, letra D, o que faz com que a memória se torne seletiva, ou letra E, o mundo atual. A alternativa correta é a letra B. No caso em tela, temos o como pronome demonstrativo, retomando o adjetivo seletiva. Ela o é por definição, ela é seletiva por definição. Banca CESP, CGE, Conhecimentos Básicos 2019. Julgue a proposta de reescrita para o trecho. Ainda hoje, em muitos rincões do nosso país, são encontrados administradores públicos cujas ações em muito se assemelham às de Nabucodonosor, rei do Império Babilônico. Muitos rincões do nosso país, ainda hoje, têm administradores públicos cujas ações muito assemelham-se às ações do imperador babilônico Nabucodonosor. Item errado. Cujas as ações. Não há artigo após cujas. Forma correta, cujas ações. Banca CESP, CGE, Conhecimentos Básicos 2019.
Julgue a proposta de reescrita para o trecho. Ainda hoje, em muitos rincões do nosso país, são encontrados administradores públicos cujas ações em muito se assemelham às de Nabucodonosor, rei do Império Babilônico. Ainda hoje, administradores públicos com ações que muito assemelham-se àquelas de Nabucodonosor, rei do Império Babilônico, são encontradas em muitos rincões do nosso país. Item errado. Muito assemelham-se, erro de colocação pronominal. Muito é advérbio e atrai próclise. Observação: próclise é a colocação do pronome antes do verbo. Para mais conteúdos como este, siga nossas redes sociais. Se você está estudando para concursos e anda desmotivado sem materiais de qualidade, entre para a nossa comunidade no Telegram e receba materiais gratuitos, como mapas mentais, resumos e videoaulas exclusivas, além de muitas dicas para a sua preparação. Acesse o link do grupo na descrição desse vídeo.